Muito bem, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a bondade de um Deus que infantiliza. O Deus que faz milagres, que responde a necessidades humanas corrigindo sua criação, já é um erro. Porque se ele criou e disse que tudo estava bem, tudo deveria estar perfeito. Não haveria espaço para o erro. Mas tudo bem, há erros e esse Deus vive corrigindo esses erros. Além disso, tem outro inconveniente. É um Deus para pessoas menores de idade. É um Deus que infantiliza. Esse Deus é o oposto daquele que dizíamos que se retira de cena e deixa o mundo e o ser humano adquirirem autonomia e poder sustentar-se sobre si mesmos. Em vez de querer filhos adultos, esse Deus quer filhos bebês. A presumida bondade desse Deus não se compadece do ser humano livre, responsável, dotado de capacidade para enfrentar os problemas, as dificuldades, os desafios. Em vez de pedir que Deus nos acompanhe na nossa dor, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que não nos deixe desumanizar, nós pedimos que Deus nos substitua e remova os nossos problemas. Quem faz isso é criança, né? Criança birrenta. O resultado é a minoridade dos crentes, né? Daqueles que têm fé. Contra esse Deus, há um refrão popular no México que se diz assim: Deus não cumpre caprichos nem endireita encurvados. Muito bem. Deus dá água, porém não a canaliza. Deus dá o caniço, mas não dá o peixe. Bom, interessante nós ouvirmos um parágrafo de um teólogo espanhol chamado J. Gonçalves Faus, que diz assim: a pergunta é se Deus é pai somente de crianças pequenas, filhos menores de idade ou de adultos livres. Para a criança, seus pais são a solução, a lei, a fonte de castigos e prêmios, e com tudo isso também uma dificuldade para a sua liberdade. Para um filho adulto, quando a relação filial foi positiva, situação bem rara hoje, né? Os pais são ponto de referência decisiva e a vida do filho é fonte de interesse para os pais. A decisão, porém, sobre ela está nas suas próprias mãos e não na mão dos pais. Então essa é a ideia que seria mais possível de um Deus que queira que seus filhos sejam adultos. Não resolve os problemas dos filhos, não faz milagres para os filhos, mas dá liberdades para os filhos tomarem a decisão que quiserem, ser o que quiserem. E não é isso que nós vimos nas igrejas monoteístas, né? Existem regras, existem normas, existe doutrinação e as pessoas têm que seguir aquela doutrina, ou senão não tem livre-arbítrio. Então livre-arbítrio é uma falácia nas igrejas, porque se você não segue aquilo que está escrito, você não pode ir para o lugar daqueles que seguem. Isto é, se você não segue os preceitos da igreja, os mandamentos da igreja, a tradição da igreja, né, a doutrina da igreja, você não vai para o céu. Agora, se você faz tudo isso, há a possibilidade de você ir para o céu. Então, não há liberdade da pessoa tomar decisão. Não existe tomada de decisão, não existe livre-arbítrio. Ou você faz isso, ou você não faz. Se você faz, você vai para o céu. Se você não faz, você vai para o inferno. Onde está o livre-arbítrio? Nós temos também uma compreensão do teólogo Dietrich Bonhoeffer, executado por participar de um complô contra o Hitler. Já dizia que o homem atual não tolera um Deus tapa-buracos. A idade adulta de um homem atual não aceita um Deus panaceia.
E como, além disso, cada vez mais um homem tem a possibilidade de solucionar por si mesmo inúmeros problemas funcionais, esse Deus vai tendo cada vez menos espaço. O Deus tapão é o Deus que a cada dia ocupa menor espaço neste mundo. Porém, nós podemos perceber que aqui no Brasil, o Deus tapa-buraco, ele tem cada vez mais, digamos assim, popularidade. Né? O povo carente vive aí como se fosse criança, acreditando nesse Deus super-herói que faz milagres, que resolve os problemas dos outros. E na realidade, isso é uma forma de ser infantil, é uma forma de buscar resolução dos problemas de forma mágica e que não vai acontecer. O Deus bíblico fez muitos milagres dentro dos textos da Bíblia, mas fora deles não existe milagre. Não existe cego de nascença enxergando novamente, não existe pessoa sem uma perna que começa a andar, não existe pessoas aleijadas a vida toda que se curam do seu sofrimento. Tudo isso, não existe anjo aparecendo e falando com pessoas e dizendo o que elas tinham que fazer. Não existe. Se você ouve de um pregador essa ideia de que Deus está falando no ouvido dele, de que Deus está profetizando para ele, caia fora que é lorota. Não existe esse tipo de coisa acontecendo. Se você está nesse tipo de coisa e você segue, você está sendo infantil. Você está sendo como uma criança que acredita em herói, em super-homem, em Papai Noel, nesse Deus que é pregado por esse indivíduo, esse líder religioso que te engana. Não tem outra forma. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.